Olá, pessoal. Eu sou o professor Rian Gerais e vim aqui corrigir com vocês várias questões da banca CESP. E hoje a gente vai corrigir a prova do TRE do ano passado, de 2012. Vamos começar lendo o texto para depois começarmos a fazer a análise das questões. Vamos começar. As mulheres sabem que a participação democrática é o principal meio de defesa de seus interesses e de conquista de representação política, tal como a implantação do sistema de cotas para aumentar o número de representantes eleitas. O número reduzido de mulheres que ocupam cargos públicos, atualmente uma média mundial de 19% nas Assembleias Nacionais, constitui um déficit a corrigir. A participação das mulheres em todos os níveis de governo, democrático, local, nacional e regional, diversifica a natureza das assembleias democráticas e permite que o processo de tomada de decisões responda à necessidade dos cidadãos não atendidas no passado. Vejam só, o CESP tem um padrão de utilizar textos curtos. Isso facilita a absorção da informação e a análise das afirmativas. Vamos prestar atenção, porque nesse caso a gente vai ter que classificar as afirmativas como certas e como erradas. Vejam só, com base nas ideias do texto, é correto afirmar que, afirmativa número 1, a participação feminina nas Assembleias Nacionais deveria ser maior. Vamos lá, qual é a resposta? Você já deve ter feito a questão. A resposta é correta. Por que essa afirmativa é correta? Vamos lá no trecho que eu retirei do texto. O número reduzido de mulheres que ocupam cargos públicos, atualmente uma média mundial de 19% nas Assembleias Nacionais, percebam, constitui um déficit a corrigir. Vejam só, se ele deve ser corrigido, é porque eles estão confirmando que deve o quê? Crescer. Se há um déficit, é porque precisava de mais mulheres dentro das Assembleias. E nesse caso, se deve ser corrigido, vamos crescer esse número. A participação feminina nas Assembleias Nacionais deveria ser maior? Sim. Por isso que a afirmativa número 1 está correta. Vamos para a afirmativa número 2. As necessidades dos cidadãos não atendidas no passado restringem-se ao universo feminino. Essa afirmativa é certa ou é errada? Vamos ver. Afirmativa errada. Por que ela é errada? Vejam um trecho do texto. A participação das mulheres em todos os níveis do governo democrático permite que o processo de tomada de decisões responda a necessidades dos cidadãos não atendidas no passado. Vejam só, no caso, quando fala as necessidades dos cidadãos não atendidas no passado, não está se restringindo somente ao mundo feminino. Pelo contrário, aqui está afirmando que a participação das mulheres vai ajudar a abranger todas as necessidades de todos os cidadãos. Eles estão querendo reforçar que a participação das mulheres nesse processo atenderia à necessidade de todos e não somente delas. Ficou claro isso? Por isso, quando fala assim, restringem-se ao universo feminino, é errado, porque nesse caso pode falar de todos os cidadãos da sociedade. Ficou claro isso? Vamos para mais uma questão? Afirmativa 3. Os problemas relativos ao não atendimento das necessidades dos cidadãos já teriam sido sanados se as mulheres sempre houvessem ocupado cargos públicos. Olha, o texto realmente afirma que a participação das mulheres poderia facilitar esse processo, mas dizer que eles já teriam sido sanados, a afirmativa é o quê? Errada. Vamos dar uma olhadinha no trecho? O trecho diz o seguinte: as mulheres sabem que a participação democrática é o principal meio de defesa de seus interesses e de conquistas de representação política. Ou seja, a participação delas facilitaria no processo dentro do sistema democrático. No entanto, dizer que todos os problemas já teriam sido sanados com a participação dela, não é isso que o texto diz. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas afirmativas que dizem uma coisa que você pode até sugerir, mas não é exatamente o que o texto diz. Ficou claro isso? Então cuidado, a afirmativa também está errada. Afirmativa 4. O sistema de governo democrático favorece o atendimento das necessidades da população feminina. Vejam só, nós vamos aproveitar o mesmo trecho que eu tirei para a afirmativa de cima e vamos analisar essa afirmativa. Vejam só, as mulheres sabem que a participação democrática é o principal meio de defesa de seus interesses. Vamos à afirmativa. O sistema de governo democrático, a participação democrática,
favorece o atendimento das necessidades da população feminina, sim, de seus interesses de conquista de representação política. Então, a afirmativa também, nesse caso, ela está correta, porque é exatamente o que o texto diz. Cuidado, que muitas vezes, nessa brincadeira que o CESP tem de repetir as afirmativas mudando alguns termos, algumas palavras, eles podem fazer o que fizeram na questão número 3, deturpando o sentido, levando em consideração muitas coisas que o candidato conclui de maneira pessoal, isso não deve ser levado em consideração, e também trabalha com afirmativas corretas em que ele passa a mesma informação. Isso mostra que, muitas vezes, o mais importante para uma prova do CESP é muito mais atenção à interpretação do texto que ter o conhecimento gramatical. Ficou correto isso, galera? Vamos para mais uma questão? Vamos agora analisar uma parte gramatical do texto. Vejam só. Julgue os itens que se seguem relativos a aspectos estruturais do texto. Afirmativa 5. A inserção de vírgula logo depois do termo cidadãos, na linha 12, acarretaria prejuízo sintático e semântico ao texto. A afirmativa ela está correta. Por que ela está correta? No trecho em que se encontra esse elemento, vejam só o que acontece. A participação das mulheres em todos os níveis do governo democrático permite que o processo de tomada de decisões responda a necessidades dos cidadãos não atendidas no passado. Do jeito que está escrito, sem a vírgula, depois de cidadãos, eu estou restringindo a um grupo de necessidades, somente aquelas que não foram atendidas no passado. A partir do momento em que eu acrescento a vírgula, vai acarretar esse prejuízo mencionado, pois ela passa de um valor restritivo e passa a ter um valor explicativo, pois nesse caso eu estaria me referindo a todas as necessidades dos cidadãos, mencionando que nem todas foram, aliás, nenhuma delas foi atendida no passado. A partir do momento que eu acrescento a vírgula, eu modifico o valor restritivo e passo a um valor explicativo, acarretando o valor que ele menciona, do prejuízo sintático. Ficou claro isso? Daqui a pouco a gente volta com mais um grupo de questões.